Vamos lá, turma. Quando o trabalho e desenvolvimento em equipe, os problemas podem ser resolvidos com maior facilidade. A duplicação de tarefas pode ser evitada, já a união e solidariedade entre as pessoas, tá? E as contradições podem ser evitadas ou minimizadas. Então, na verdade, trabalhar em equipe é ter bom senso, tá? É realmente sentar, expor, tá, o que está acontecendo e vai ser discutido entre os membros. Tá? Nunca esquecer que a enfermagem trabalha em equipe, trabalha em coletividade, certo? Isso em instituições, né? Atividade do pessoal de enfermagem. As atividades do pessoal de enfermagem devem ser desenvolvidas de acordo com o que consta no decreto número 94.406, de 8 de junho de 1987, o qual regulamenta a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem. Tá? Então, a nossa profissão, ela é, na verdade, estabelecida dentro de parâmetros legais. Tá? Então, qualquer profissional, quando ele, na verdade, ele foge do bom senso ou pratica um ato ilícito, ele é punido legalmente. Agora vamos falar sobre o sistema de informação dentro da enfermagem. Tá? Não só dentro da enfermagem, mas como um todo. Tá? Com essa equipe, como é que funciona, na verdade, esse sistema. O sistema de informação, automatizado ou não, tá? Quando você tem, na verdade, uma central, tá, de computação lá no seu setor, tá? Você tem um prontuário eletrônico ou não, ou se faz ainda de forma escrita, é vital para o funcionamento da organização. É reconhecido como um dos mais importantes processos administrativos, tá? Porque informar é dar continuidade. A comunicação está presente em todos os momentos e em todas as atividades. Daí decorre a sua grande importância para os profissionais de enfermagem, pois é o elo que permite a integração com todos os outros profissionais. Tá? A passagem de plantão, na verdade, é um grande sistema de informação, tá? Onde tem que existir a continuidade. Todo doente que é assistido em qualquer instituição, ele deve ser assistido dentro de protocolos, dentro de parâmetros científicos, tá? Onde tem que ter o quê? Uma administração, tá? Que coordene as ações com protocolos, com normas e rotinas, tá? Para que se tenha continuidade no processo de cuidar, ok? Sistema de informação em saúde, tá? Nós já vimos, na verdade, alguns sistemas de informação, tá? Nós vimos isso aí, intercorrência clínica, né? Vimos aí em Fundamentos da Saúde, que falamos sobre o sistema de informação de saúde, tá? No que diz respeito à vigilância epidemiológica e tal, mas vamos falar agora como um todo. É um instrumento utilizado no processo de planejamento, tá? Aperfeiçoamento, tomada de decisões nas diversas instâncias da organização e gerência dos serviços de saúde, tá? Então, esse sistema de informação é importante para que todo mundo tenha ciência do que está acontecendo, tá, naquele momento, ou que já aconteceu e porventura irá acontecer. Então, a informação, tá, ela é o pilar, na verdade. Tá? O objetivo, tá, dessa informação é criar os protocolos, estabelecer os protocolos e manter os protocolos, tá, estabelecidos e praticados. Comunicação. A gente sempre fala muito de comunicação, tá? Dentro de uma regra, tá? Isso cai muito em concurso. O que é comunicação? Basicamente é o processo de transmitir informações de pessoa para pessoa, certo? Para ter uma comunicação tem que ter, na verdade, duas pessoas. Através da fala, da escrita, de imagens e sons, com o objetivo de gerar conhecimento, tá? Vamos lá. Elementos do sistema de informação e processos de comunicação. Para que realmente aconteça uma comunicação, tá? Quais são os parâmetros lógicos? Primeiro, fonte. É o primeiro elemento do processo. É a pessoa que tem a ideia, o pensamento, a informação que necessita ser enviada. São elementos da equipe de enfermagem que possuem as informações necessárias à assistência. Tá? A fonte é aquele que vai produzir a comunicação. Mensagem.
conteúdo da informação, tá? E transmite-se pelo uso de sinais e símbolos, que podem ser verbais ou não verbais. Os verbais, oral e escrito. Não verbais, gestos, silêncio e expressões faciais. Então, a enfermagem, como é uma área, tá, que trabalha com o ser humano, tá, então ela tem que ser humanizada, então ela tem que trabalhar dentro dessa holística aí, tem que observar o doente como um todo, tá, no que diz respeito à comunicação. Levando em consideração que tem aquele doente que ele é medroso, tem aquele doente que é loquaz, tá, tem aquele doente que é super informado. Então tudo isso, tá, nós vamos ter que levar em consideração na hora dessa informação. Meio. O que é o meio? É o canal, é o instrumento utilizado para transmitir a mensagem. Que tipo de meio, tá, nós vamos utilizar? Tá? É a escrita, é a fala, é a expressão facial. Receptor, pessoa que recebe a informação. Este elemento deve estar presente para que haja comunicação. Então, a fonte, tá, é você, profissional. Receptor é o doente. Tá? O canal que vai ser usado é o que vai ser escolhido. Tá bom? Então, o que é, na verdade, feedback ou retroalimentação? Feedback retorna à fonte, retorno à fonte, demonstrando a resposta ao estímulo recebido e provocando novos estímulos. Então, na verdade, o feedback é o entendimento entre o emissor e o receptor. Tá? O receptor recebeu a mensagem, processou a mensagem, tá? E retornou essa mensagem, tá? À fonte. Então, houve uma comunicação, houve chamado feedback. Ok? Agora, os tipos de comunicação dentro de uma estratégia administrativa. Tá? Exemplo, eu quero me comunicar com a minha chefia. Tá? Eu quero me comunicar com o diretor quer se comunicar com a equipe, o diretor quer se comunicar com a chefia de enfermagem. Então, isso tudo tem que seguir um organograma. Comunicação ascendente, que se processa dos subordinados em direção aos níveis hierárquicos maiores. Quando eu falo em ascendente, está ascendendo, é de baixo para cima, tá? Então, é o técnico de enfermagem querendo, tá, falar, se comunicar com a chefia. Então, isso é uma comunicação ascendente. Comunicação descendente, é o inverso. Processa-se dos superiores para os subordinados e seguindo o organograma de cima para baixo. Então, nós temos ascendente de baixo para cima e descendente de cima para baixo. Comunicação horizontal ou lateral. Tá? Então, aqui, quando eu falo em comunicação ascendente, tá, ou descendente, se eu falo de ascendente, é um organograma, é de baixo para cima, descendente de cima para baixo. Então, exemplo, estão os diretores, tá, o diretor geral, os diretores administrativos embaixo. Então, quando eu vejo de uma forma descendente, é de cima para baixo, diretor geral, os diretores administrativos, tá, que é o diretor médico, o diretor de enfermagem, tá? Então, quer dizer, eles seguem uma escala descendente, ok? Agora, como é que eu vou saber quem tem a mesma função, não a mesma função, tem o mesmo poder decisório, né? Dentro dessa organização, que direção é essa? Então nós temos aí a comunicação horizontal ou lateral. Se processa lado a lado entre pessoas do mesmo nível hierárquico, que executam ou não um trabalho semelhante. Nas organizações de saúde, um importante instrumento de comunicação horizontal é o prontuário. Tá? O prontuário, ele diz respeito a todos, tá, que fazem parte a essa equipe. Sendo que, nessa comunicação, se eu fosse montar um organograma, tá, de forma descendente, tá, onde os superiores estão para os subordinados, eu teria direção geral, tá, o diretor geral, eu teria os diretores, o diretor administrativo, tá, no que diz respeito ao diretor médico, diretor de enfermagem, tá, então eles estariam laterais. Então eu tenho um segmento onde está o diretor geral, desce, tá, e eu tenho os dois diretores lado a lado, tá, na comunicação lateral, horizontal, certo?
Nessa organização é importante o instrumento de comunicação horizontal, eu já falei o prontuário, que fala sobre tudo isso aí. Mas nesse organograma, todos que estiverem laterais têm o mesmo poder decisório. Comunicação diagonal. Cruza diagonalmente a cadeia de comando de uma organização. Ocorre no relacionamento dos departamentos de linha e grupo de assessoria sobre a forma de reuniões e relatórios. Para que a assistência seja global, atendendo às reais necessidades do indivíduo, é vital que as informações sejam passadas a todas as unidades que irão atendê-lo. Então, exemplo, do ambulatório para a unidade de internação, da unidade de internação para o centro cirúrgico. Então, essa comunicação, ela se perfaz de forma diagonal. Então, o que acontece? As pessoas se reúnem, decidem e encaminham, tá bom? O processo. Então, é uma comunicação diagonal. Na área de saúde, é importante que os profissionais conceituem os termos de maneira homogênea, compactado, de uma única forma, para o entendimento mais claro, de modo que transmitam sempre o mesmo significado para evitar distorções da informação. Além da possibilidade de diferentes interpretações, o sistema de informação pode sofrer a influência de outros fatores de ordem humana, por envolver interação entre pessoas. Esses fatores podem ser bloqueios, filtragens e ruídos. A gente tem que entender que uma comunicação, ela tem que ser, na verdade, fidedigna ao acontecimento. Tem pessoas que não tem aquela história, quem conta um ponto aumenta um conto. Quer dizer, daqui a pouco essa história está totalmente distorcida. E não pode ser assim. Nós trabalhamos com pessoas, com vidas, e em nenhum momento pode ter nenhum ponto negativo que possa criar dúvidas, indagações quanto à questão dessa terapêutica. Então, eu tenho que ter, na verdade, essa comunicação de uma forma fidedigna, ok? Então, vamos ver os fatores que podem influenciar de forma negativa essa comunicação. Nós temos os bloqueios, quando a mensagem não é captada e a comunicação fica interrompida. Pode haver bloqueio tanto do emissor quanto do receptor, por desconhecimento da mensagem, dificuldade na expressão, influências culturais, psicológicas e sociais do indivíduo. Então, nesse bloqueio, o que pode bloquear, na verdade, essa interpretação do receptor? Você informa, você se comunica, você verbaliza, escolhe o canal, se é verbal, você falou para quem está recebendo, que é o doente, mas se você não usar uma comunicação clara e de fácil entendimento para o doente, ele não vai saber o que é aquilo. Então, essa expressão, com a dificuldade dessa compreensão por conta da cultura dele, ele não vai entender. Então, não vai acontecer o quê? A comunicação. Então, os bloqueios, eles são muito importantes, você pensar nisso. Que está ligado à expressão, às influências culturais, que é muito importante, a cultura. Por isso que a legislação, a Lei 8.080, fala sobre, o capítulo 5, sobre o indígena, sobre essa comunicação, sobre esse trabalho, sobre essa assistência ao indígena. Você vê como é que é importante a influência cultural. O país, quando existem bases, na verdade, bases de projetos científicos, tem que existir essa preocupação com essa influência cultural, porque essa influência ela faz com que o doente não coma comidas, às vezes, do hospital, não tome medicações. Então, quer dizer, é complicado. Tem pessoas que tomam chás, tem um hábito de alimentação da sua região, que de repente, quando se encontra hospitalizada, quer manter ainda aquela rotina e não pode. Então ela deixa de comer, ela deixa de tomar remédio, ela deixa de falar. Então isso tudo tem que ser, na verdade, muito bem processado nessa equipe, tem que ser discutido, quais são as estratégias que tem que ser montada para que melhore, na verdade, essa comunicação, que não haja bloqueio
até mesmo com a equipe, o bloqueio da equipe, tá? Você às vezes vai falar com o colega, fala de maneira baixa, não interpreta direito, entendeu? Usa palavras esdrúxulas, sem lógica. Então, quer dizer, isso tudo é bloqueio, tá? Não pode acontecer isso. A comunicação ela tem que se fazer limpa. Filtragens. Quando a comunicação se realiza em parte, pois a mensagem é recebida parcialmente. Isso pode ocorrer quando não se deseja aceitar a mensagem integralmente e se utiliza um mecanismo para negá-la, reprimindo ou modificando parte do seu conteúdo. É ouvir e receber apenas o que lhe interessa. Exemplo, passagem de plantão, só ouvir as informações dos pacientes pelos quais você será responsável. Não tem como isso a ideia geral da unidade, e não se consegue priorizar as necessidades ou dar atendimento adequado numa emergência. Essa filtragem ela é muito importante quando citou aqui a passagem do plantão. Então, se você, geralmente a equipe, ela se divide, tá, por tarefas, mas nós sabemos que dentro do Código de Ética não existe a divisão. Se você está numa enfermaria, tá, está numa clínica, que tem 10 enfermarias, você tem 50 pacientes. De 50 pacientes, você tem 8 técnicos, certo? Então vai ser dividido. As pessoas dividem por enfermaria para ficar mais fácil. Tá? Um fica na medicação, só na medicação, tá? do plantão, e os outros profissionais vão dividir as enfermarias. Só que não existe paciente certo para técnico certo, para enfermeiro certo. Existe assistência integral. Então essa filtragem, às vezes quando você está, eu vou ficar na enfermaria A e na B, e você só tenta compreender o que é, tá, o que diz respeito àquela enfermaria, àqueles doentes, tá? Você está fazendo uma filtragem, mas uma filtragem negativa, que não pode acontecer. Tá? Você só tomar ciência do que é aquilo, que na verdade você tem que tomar ciência como um todo. Tá? Então, essa filtragem ela não pode acontecer dessa forma. Tá? Você não pode ficar filtrando, tá, na verdade, uma rotina. Certo? Então, quando se fala em filtragem, é isso. É filtrar toda essa holística, o pensamento, tá bom? E na verdade, tá, não tem com isso a ideia geral da unidade. Tá? E não se consegue priorizar as necessidades, dar andamento adequado, tá, numa emergência, por exemplo. Então, a filtragem ela pode ser negativa, tá, nessa comunicação. Ruído. Quando na transmissão da mensagem entre duas ou mais pessoas, a informação sofre distorções. A orientação dada a outras pessoas em um local inadequado, como no corredor, onde no momento estejam passando outras pessoas, como pacientes ou familiares. Esse ruído, tá, na transmissão de mensagem entre duas ou mais pessoas, é quando você, às vezes, você não consegue completar a comunicação. Ou verbaliza algo que não faz parte, tá, daquele processo. Ruído, tá, você tem vários ruídos. Tá? Quando você não entende, quando você não interpreta, tá, você não vai interpretar isso de forma normal, tá? E quando, na verdade, você, às vezes, utiliza palavras ou comunicações, tá, que não são entendidas. Então, esses ruídos, tá, essas verbalizações, tá, de corredor, de cantinho, tá, isso não faz parte de uma comunicação voltada a uma administração, tá, centrada. Ok? Então, é importante que esses ruídos não existam nas comunicações. Certo? Além desses fatores, é necessário considerar o efeito halo, a supervalorização ou descrenças atribuídas a pessoas, tá, que está transmitindo a mensagem e que irá interferir na aceitação ou não dessa mensagem. Também a emoção interfere na comunicação. Em situações de instabilidade emocional, tudo parece mais difícil de ser compreendido e aceito, porque a atenção não estará voltada para a mensagem, estará voltada para a condição, tá, comportamental da pessoa. Então, o profissional, ele na verdade, ele tem que criar,
tá? Essas bases de entendimento para que ele possa, quando, exemplo, eu vou me comunicar com o paciente, ele chora muito, eu paro de falar, espero ele, né, ele parar o choro, certo? Aí eu vou, na verdade, nortear a comunicação, tá? Ele está eufórico, está com euforismo, eu vou ficar em silêncio, vou deixar ele canalizar aí, tá, toda essa pressão aí, esse euforismo dele, certo? Então, se você não criar bases para essa comunicação, fica difícil, mas isso tem muito a ver com o comportamento de cada ser humano, tá? Nós já falamos sobre ética. A ética é um todo dentro de um comportamento. A ética profissional, ela é formada por vários segmentos. Esse arcabouço profissional, ele é montado de tijolinhos, tá? De ética, tá? De bom senso, de moral, bons costumes. Aí sim você monta o profissional, tá? Então, tem pessoas que são despersonalizadas e não conseguem trabalhar bem a comunicação. E com certeza não vão conseguir trabalhar dentro de uma administração lógica, certo? Meninos, vamos voltar para a nossa plataforma agora, tá? Eu vou estar passando algum exercício, eu quero montar com vocês uma escala, tá? Um fluxograma aí, tá? Para a gente estar entendendo. Essa matéria é bem interessante. Então, próxima aula, tá? Eu vou colocar alguns pontos éticos, tá? Que na verdade vai permear, tá? Esse nosso entendimento aí, tá legal? Porque quando você for trabalhar como técnico de enfermagem, você tem que ter em mente, tá? O que é rotina, o que é protocolo, tá legal? A gente não pode ficar perdido entre normas e rotinas, tá? Quando você é empregado, você recebe, na verdade, uma cartilha com tudo isso, o que é norma e o que é rotina, tá? E você não pode ultrapassar limites administrativos, porque isso vai infringir o código de ética, tudo bem? Tá? Então, vamos retornar aí às nossas atividades, tá?